Um dia seu filho entra pela porta e grita: "Mãe, eu odeio matemática." Você tenta entender o que está acontecendo e descobre que, na verdade, ele não odeia matemática. O que ele não sabe é como estudar matemática. E, para piorar, você olha para si mesma e descobre que, no fundo, você também não sabe estudar matemática. E agora, o que fazer? Olá, eu sou Renato Alves, recordista nacional de memorização, e neste vídeo vamos conversar sobre o drama da matemática, porque a maioria das crianças detestam esta ciência tão necessária em todas as etapas do estudo. Se este é o seu caso, então aproveite para deixar o seu comentário aqui respondendo: você sabe ou não sabe como estudar matemática? Bom, o que você vai fazer quando seu filho diz que não gosta de estudar matemática? O primeiro passo, minha amiga, é ter paciência, mas não a ponto de deixá-lo fazer o que ele quer, ou seja, fechar o caderno e não fazer nada. É importante ser paciente para conduzir a situação, criar alternativas para que o seu filho comece a se interessar pela matemática e também para dar tempo para que ele veja essa disciplina não como um bicho de 7 cabeças. E uma dica primordial é tornar a linguagem numérica mais acessível ao seu filho, facilitando a sua compreensão por meio de exemplos relacionados a situações do dia a dia, ou seja, mostrando que a matemática já está inserida na vida dele. Por exemplo, quando você leva seu filho ao campo de futebol, você tem um universo de oportunidades de mostrar e ensinar a ele conceitos de matemática. Jogue um jogo chamado Eu Vejo com seu filho e escolha um ângulo do campo e descreva um atributo daquele local. Talvez seu filho diga coisas como: "Ah, pai, ali tem um retângulo e no centro tem um círculo cortado por uma linha no meio." Não pressiona seu filho, deixe-o adquirir a habilidade naturalmente. E em pouco tempo ele estará explorando e identificando sozinho conceitos matemáticos existentes lá no campo de futebol, como retângulo, quadrado, circunferência, retas, curvas, as dimensões do campo que você já deve estar inclusive imaginando aí. E até as atividades durante o jogo de futebol pode ser analisado do ponto de vista da matemática. Por exemplo, você pode explorar ferramentas ou sistemas como geometria, operações matemáticas, frações e tudo que a sua criatividade alcançar. Pergunte, por exemplo: "Filhão, quantos jogadores você vê em cada time?" Aí ele vai somar. "Filho, se você juntar todos os jogadores, qual é a soma de todos eles?" Vamos descobrir quantos metros tem um quarto de um campo de futebol? Tá vendo como é fácil? Se seu filho tem dificuldades de matemática, então comece a pensar de forma estratégica, focando mais na matemática no dia a dia. Você não perde tempo ao fazer isso, porque você aproveita momentos em que você está junto com ele, por exemplo, no carro, no trânsito, no shopping, durante a refeição. Em todos os lugares você pode apontar atributos da matemática para ensinar o seu filho. Olha aí ao seu redor, você consegue ver atributos como adição, contagem, fração, gráficos, medição, numeração, conjunto, ordenação no mundo que cerca você? Se você consegue, converse com ele sobre a matemática, dando bons exemplos. Ele vai adorar. É nesse contexto que a figura dos pais é essencial para mostrar ao filho que essa ciência, a matemática, ela é muito importante e está presente em todas as outras matérias, desde a contagem dos períodos históricos em história, passando pelas dimensões dos países em geografia e chegando até a explicação de conceitos em física relacionados à força gravitacional. Isso sem contar o mundo digital, que é o mundo que nossos filhos passam a maior parte do tempo. A matemática está inserida no número de bytes dos arquivos, na velocidade da internet, na quantidade de caracteres das mensagens postadas, por exemplo, no TikTok. E por aí vai. Quanto mais cedo e de maneira correta você iniciar o seu filho nos estudos, melhores serão os resultados dele. É por isso que as crianças se desenvolvem tão bem quando recebem orientação adequada desde pequenas. A criança que desde pequenininha tem um contato com a matemática apresenta um raciocínio mais apurado
desenvolve mais o senso de assimilação e se mostra muito mais organizadas, e eu tenho certeza que é isso que você quer. Na matemática há uma lógica para tudo, ou seja, uma sequência de ideias que levam ao entendimento, e as crianças, por meio de situações do cotidiano, comprovam isso com mais facilidade. Você, mãe e pai, têm condições de fazer isso. Aliás, um estudo científico comprovou que as crianças que se desenvolvem bem em matemática tendem a ser mais polivalentes e não apresentam dificuldade nas outras áreas do saber. E esse é um bom motivo para você ver a matemática com outros olhos, não é verdade? A propósito, você, papai ou mamãe, você sabe estudar matemática? Essa é uma pergunta para você não dormir essa noite. Afinal, quem não sabe fazer não consegue ensinar, assim já dizia a minha avó. Então seria muito interessante se você também se atualizasse nas matérias que o seu filho ou sua filha está aprendendo na escola. E para pais que não têm tempo, eu recomendo que você faça junto com o seu filho um curso online chamado MemoKids. O MemoKids é um curso que ensina o seu filho a estudar e memorizar qualquer matéria. Ele serve para crianças de 8 a 14 anos e proporciona ao seu filho aquilo que é o sonho de todos os pais e mães, que a criança tenha autonomia nos estudos, ou seja, que ela tenha a capacidade de estudar sozinha, de se virar e resolver qualquer problema quando os pais não tiverem tempo para ajudar. Acredite se quiser, mas até isso existe hoje em dia, e o MemoKids está salvando a hora dos estudos de muitas famílias. Dá uma olhada no depoimento desses irmãos que aprenderam a estudar e memorizar com o MemoKids. Fala galera, tudo bem? Fala galera, beleza? Eu sou a Pamela, tenho 20 anos. Eu sou o Péricles, tenho 11 anos. E nós somos irmãos e moramos em Brasília, no Distrito Federal. Nós vamos contar pra vocês bem rapidinho um pouco da nossa experiência com os cursos do professor Renato. Eu comecei a fazer o curso MemoKids há mais ou menos 6 meses. E teve um grande avanço na minha vida acadêmica. Como por exemplo, em gramática eu tirei 6,6 no primeiro bimestre. E agora, no segundo bimestre, eu tirei 9,4. Então foi um avanço muito grande. Eu usei algumas técnicas como a primeira leitura, a segunda leitura, com muita atenção, muita calma, prestando atenção nos mínimos detalhes. E logo após, em cada matéria, quando eu estudava o conteúdo, eu sempre explicava para minha mãe, que era uma maneira de eu compartilhar o meu conhecimento e mostrar para ela tudo que eu aprendi. Sim, realmente essa técnica de explicar é algo que revoluciona. Comigo aconteceu também da mesma forma, só que agora aplicando para outro contexto. Eu fiz o curso de estudo e memorização, que é o curso para adultos, e eu tive realmente um impacto muito grande. Vou mostrar para vocês a diferença de notas dos 2 vestibulares que eu fiz, um ano passado e um esse ano. Olha só, ano passado eu tirei 64,7 de argumento. Nesse ano agora, eu tirei 203,0 de argumento. Gente, foi um aumento assim de mais de 200%. Foi algo espetacular. E a diferença foi que eu comecei a aplicar aquela técnica de revisões com datas marcadas, que você faz. O que você estuda hoje, você revisa 24 horas depois com uma semana e depois de 30 em 30 dias. Dessa forma, entrando em contato com aquele conhecimento constantemente, você não esquece. E na hora da prova, meu filho, você só pega e responde ali rapidão. E é algo espetacular. E eu acabei ensinando isso pro Péricles, né, Péricles? Sim, eu sou apaixonada por cubo mágico. E para você poder montar ele muito rápido, você precisa memorizar 119 sequências. Eu fiquei louco pensando como é que eu ia memorizar esse tanto de movimentos. E a minha irmã me ensinou isso e eu acabei colocando em prática. Eu fiz um caderno e coloquei os dias e cada dia eu aprendia um caso. E eu sempre estava revisando uma semana, depois um mês, depois um ano. E isso foi um grande avanço no cubo mágico. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô rápido. Bem rápido. É isso aí, galera. A gente tá aqui pra incentivar você a estudar, independente da sua idade, independente do que você estuda, você pode aprender e ser muito mais feliz e motivado. Um abraço! Até o momento, são mais de 18 mil famílias usando o método MemoKids no Brasil,
e até no exterior. E se você quiser conhecer e começar agora mesmo junto com o seu filho, eu vou deixar um link aqui na descrição. É muito importante inserir os conceitos da matemática na rotina do seu filho para que ele se desenvolva sem sobressaltos e de forma bem linear. Fazendo isso, você evita que ele apresente dificuldades no processo de aprendizagem e favorece o aprendizado da disciplina de forma natural. Se você gostou desse tema, compartilhe este vídeo com outros pais e com outras mães e deixe o seu comentário também aqui, eu vou ler cada um deles. Inscreva-se em nosso canal e muito obrigado por assistir.